Isaías anuncia o Messias e consola o povo meu. Anuncia o Messias e consola o povo meu. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 8 de junho, nós continuamos então nos caminhos da Bíblia, percorrendo as páginas do livro do profeta Isaías. Como nós falamos no início desse nosso estudo, reflexão do profeta Isaías, nós estamos fazendo um trânsito livre entre os textos do profeta para mostrar o contexto em que ele profetizou. O primeiro Isaías, como nós falamos, o livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes, são 3 profetas diferentes, em épocas diferentes. O primeiro Isaías, esse que nós estamos refletindo, ele tem suas profecias no capítulo 1 até o 39. E ele vai lutar sempre contra essas alianças com os poderosos, chamando o povo a confiar em Javé, o Santo de Israel. E como que é difícil para o profeta conseguir isso, porque o desejo de poder, de se colocar ao lado dos poderosos, sempre volta. É isso que nós veremos hoje na nossa reflexão. Ezequias, aquele que era esperado como o grande rei, o Salvador, o príncipe da paz, vai se deixar também seduzir. Façamos então a nossa oração para abrir nosso coração, nossa compreensão, para entendermos a profecia de Isaías. Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Nos caminhos da Bíblia, quero encontrar-me com teu servo Isaías e com ele aprender a te ouvir melhor, tornando-me espelho de tua bondade neste mundo. Tu és o conselheiro admirável, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Concede-me viver este dia em sintonia com tua vontade, buscando discernimento acerca do meu estar neste mundo, defendendo sempre a justiça e a paz. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha jornada de hoje. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido vossa vontade e não ter permitido que o dia passasse em vão e semeado maldade ao invés do vosso amor. Que vosso Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação deste dia. Quero ser melhor, Senhor. Ajuda-me. Amém. Se num primeiro momento houve uma articulação secreta contra a Síria, a qual Judá não aderiu, nós vivenciamos agora um segundo momento, onde há uma preparação aberta. Trata-se de um declarado movimento anti-assírio. Ezequias adere a tal movimento, declara sua independência da Síria e empreende reformas político-religiosas. Envia mensageiros ao Egito pedindo ajuda e propondo aliança. Isaías condena violentamente essa postura. Para o profeta, fazer aliança com o Egito é trocar Javé pelo faraó, é voltar à escravidão do Egito. Além de ser uma política absurda, é idólatra. Essa atitude empedernida da elite de Jerusalém, que quer guerrear com a Síria a todo custo, leva o profeta a considerar-se fracassado. Diante disso, Isaías, como Moisés, deixa o seu testamento para os futuros israelitas. Iniciam-se então conchavos das potências do Egito e da Babilônia, e as pequenas nações sírio-palestinas a fim de angariar adeptos para uma revolta. A visita da embaixada do rei da Babilônia a Ezequias, quando este ficou curado de uma séria enfermidade, nos deixa entrever os interesses militares desta visita.
No segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 12 e 13, conta-se como Ezequias mostrou aos visitantes todos os seus tesouros e munições para uma eventual guerra. O Egito, por sua vez, também dá os seus passos na mesma direção. O capítulo 18, versículos 1 a 6, que nós vamos refletir hoje, descreve a presença dos enviados etíopes em Jerusalém para propor aliança ante a Síria. A corte de Jerusalém se pôs a discutir a proposta. Para Isaías, isso significava excluir Deus e confiar em quem não tinha força. Ele critica a elite que não queria enxergar a situação do povo. Ouçamos o texto de hoje. Isaías, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Ai da terra dos insetos zumbidores, que se acha entre os rios da Etiópia, que manda embaixadores pelo mar, em barcos de papiro sobre as águas. Partam mensageiros velozes para uma nação de gente alta e bronzeada. Há um povo temido em toda parte, há um povo forte e dominador, cuja terra é cortada por rios. Todos vocês, habitantes do mundo e moradores todos da terra, quando se levantar nas colinas uma bandeira, olhem para ela. Quando tocar a trombeta, escutem-na. Pois Javé me disse: eu fico quieto e observando aqui da minha morada, como calor sufocante à luz do sol, ou como nuvem de neblina ao calor da colheita. Pois antes da colheita das uvas, ao terminar a florada, quando as uvas granadas começarem a amadurecer, seus ramos serão cortados com a foice podadeira e seus brotos serão arrancados. Tudo será abandonado aos urubus dos montes e às feras selvagens. No verão, sobre eles estarão as aves de rapina e sobre eles todas as feras selvagens passarão o inverno. Na perspectiva apresentada pelo profeta, quando os pactos estiverem prontos, como as uvas para a colheita, Javé virá para cortar. De fato, foi o que aconteceu poucos anos depois. Jerusalém foi cercada e desafiada na sua fé. Então, este texto do profeta Isaías, um profeta persistente, que não abre mão da aliança com Javé. Ele confia em Deus e não quer aliança com os grandes, com os poderosos. Esse tema vai se repetindo ao longo de nossos dias, na nossa reflexão, mas ele nos faz pensar muito. Que nós possamos cada vez mais compreender isso, que a aliança com poderosos, com grandes, não dura muito, porque os grandes sempre vão querer passar a perna nos pequenos, vão sempre querer fazer com que os pequenos os sirvam. É chegada a hora de acreditar na força dos pequenos, na força dos simples. É chegada a hora de acreditar que Deus está do lado dos pequenos, que a força dos simples é a sua fé, é a crença num Deus amor, num Deus libertador, num Deus de justiça, num Deus de paz. Deus fica quieto observando, como diz o profeta, mas chegará a hora dele agir. E quando ele agir, ele agirá com justiça, ele agirá em favor dos seus filhos, daqueles que se colocam com fidelidade e amor. Que nós possamos hoje, então, pedir ao Senhor a graça de jamais abandonarmos o caminho de Javé. Que jamais nós abandonemos o caminho apontado por Jesus para cada um de nós. É fraternidade, é justiça, é amor. Que a gente seja firme no caminho, que nós possamos perseverar no caminho da paz, da justiça, do amor, nos caminhos do Evangelho. Fazendo uma releitura do livro do profeta Isaías à luz da nossa fé cristã, nós vemos isso. Como que tantas vezes nós cristãos esquecemos do nosso compromisso evangélico e vamos fazendo alianças com chavos que nada tem a ver com o Evangelho.
Façamos então hoje nossa prece. Senhor, dai-me a graça de perseverar nos caminhos do Evangelho. Senhor, dai-me a graça de perseverar nos caminhos do Evangelho. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.